Graças a Deus. Que Deus venha abençoar grandiosamente a sua vida através do nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Nós estamos aqui com mais uma mensagem de fé, uma mensagem de Deus que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 13. Livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 13, aonde o título diz: a diferença entre o justo e o perverso. Há uma diferença. Na verdade, tem que haver e há uma diferença entre o justo. O justo é aquele que serve a Deus. É aquele que anda nos caminhos de Deus, que obedece a sua palavra, que anda diante de Deus com fidelidade, com retidão, com amor e com prazer. E o perverso? O perverso é aquele que faz o contrário da vontade de Deus. Ele faz a sua própria vontade, ele segue o seu eu, ele segue aquilo que ele quer, em vez de ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, há uma diferença de vida entre essas duas classes de pessoas, entre o justo e o perverso. Aí diz assim, ó: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Eu quero frisar uma coisa. A palavra de Deus é pregada àquelas pessoas que, como eu posso colocar aqui, aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que até se preocupam em ouvir a palavra de Deus através de um programa de televisão, de um programa de rádio. Elas ouvem a palavra de Deus, elas conhecem a Deus. E Deus chegou aqui e diz assim: olha, as vossas palavras têm sido duras. E aí perguntaram: mas o que nós temos falado que é duro? E aí diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Olha o que aquelas pessoas estavam falando para Deus. Olha, poxa, elas serviam a Deus, entre aspas. Quer dizer, elas iam à igreja, elas até oravam, eram pessoas que estavam na igreja, mas por não acontecer imediatamente o que elas desejam ou desejavam, então elas pegavam e diziam: poxa, está sendo inútil servir a Deus. E isso acontece hoje em dia, porque há pessoas que vão na igreja e pedem para si um milagre, e não acontecendo no seu tempo, logo elas entram no estado de reclamar. Elas se acham no direito de reclamar: poxa, eu estou indo na igreja, eu estou orando, eu estou buscando a Deus e nada adianta, não vejo mudança nenhuma. Pera lá, para que eu estou indo na igreja? Por que eu vou na igreja? Por que eu vou orar se a minha vida não muda? Para que eu vou buscar a Deus se não acontece nada? Poxa, o que eu estou fazendo é inútil. Pera lá, eu ir até a casa de Deus é inútil, eu não vou mais não. Para que eu vou na igreja se a minha vida não muda? Para que eu vou até a igreja se não acontece nada na minha vida? Poxa, eu que vou na igreja, poxa, não acontece nada, eu estou vendo aquela outra pessoa que não serve a Deus, que vive no mundo errado, que vive na prostituição, que vive na mentira, que vive na falsidade, que vive no pecado, e olha lá, eles estão sendo abençoados. Eles estão mudando de vida. Olha lá, aquele lá está prosperando, aquele lá está alcançando isso. Olha lá, aquele lá
não agrada a Deus e tem um carro. Olha lá, aquele lá não agrada a Deus e tem isso. E começam a reclamar. E começam a comparar a vida dela, que vai na igreja, com aquele que não vai na igreja. Primeiro, o nome disso é inveja. Quando a pessoa ela começa a comparar a sua vida com o outro, por que o outro tem e eu não tenho? O nome disso é inveja. E o que é inveja? Inveja é a pessoa querer ter a vida que a outra pessoa tem. Então, a gente e há pessoas dentro da igreja que aparentemente dizem que são de Deus, que buscam a Deus, mas começam a olhar a sua vida e a vida daquele que não serve a Deus. Pera lá, quando ela vai à igreja, ela está buscando a quem? Não é a Deus? Pera lá, se você vai na igreja, meu irmão, minha irmã, é porque Deus te chamou para cumprir em primeiro lugar o seu maior objetivo. O Senhor Jesus, quando ele veio à terra, ele veio com um objetivo: padecer, ser humilhado e morrer na cruz para salvar. Jesus Cristo não morreu para prosperar ninguém. Jesus Cristo não morreu para dar vitória para ninguém, não. Jesus Cristo morreu para salvar. E se hoje você está na igreja, é porque Deus te chamou para te salvar, para te tirar da escuridão das trevas, para que você não venha perecer. Para que você não venha perder a sua salvação e falando português mais claro, livrando você do inferno. Aí, poxa, aí a pessoa fica olhando a vida dos outros para lá. Talvez aquela pessoa que não serve a Deus pode até ter dinheiro, mas e se Jesus voltar agora? Para onde ela vai? O que adianta a riqueza dela? O que adianta o que ela tem? Não é verdade? Eu quero que você preste atenção nisso. Teve uma passagem que Jesus disse assim que um certo homem, ele começou a amontoar o seu celeiro, a ajuntar. E quando ele estava abastecido, ele chegou e disse: não, agora eu vou viver uma vida regalada, agora eu vou curtir isso daqui, eu vou aproveitar isso daqui. E Jesus chegou e disse: louco, pedirão a tua alma hoje e o que tem preparado. O que adianta ter riqueza e perder a salvação? Não estou dizendo que você vai servir a Deus e vai ser um miserável, vai ser pobre. Não, porque a promessa de Deus é pegar o seu filho lá da cauda e colocar por cabeça. Mas tudo é no tempo de Deus. Deus sabe o tempo certo. Se o ser humano soubesse como conduzir a sua vida, não se enfiava em tanto problema. Ou não é verdade? Se o ser humano soubesse conduzir a sua vida, não se enfiava em dívida, não se enfiava em tanta confusão. Ou não é verdade? Então, as pessoas começam a analisar, e às vezes ela não vê o que para lá. Aquela pessoa tem dinheiro, mas talvez o filho está nas drogas. Talvez ela tem dinheiro e tem uma doença incurável, gasta tudo com remédio, não dorme à noite, tem insônia, grita de dor. As pessoas, na verdade, muitas pessoas dentro da igreja têm sido ingratas a Jesus. É verdade. Muitas pessoas dentro da igreja têm sido ingratas. Porque Deus chamou ela, e eu pergunto, pode não ter acontecido aquilo que você deseja ainda, mas quantas bênçãos Deus já te deu? Você já parou para pensar? Quantos livramentos Deus te deu? Você já parou para ver? E a maior decepção é quando a pessoa chega, Deus chamou ela, escolheu ela para ir até a sua casa, e ela diz: não, é inútil eu ir, não vou mais não. Isso decepciona Deus. É verdade. E a vida dessa pessoa vai ser um fracasso, porque a pessoa que faz isso, mesmo estando dentro da igreja, ela é o perverso. Porque ela não busca Deus de todo o coração. O seu desejo não está em Deus, o seu desejo está numa vida material melhor. Porque a pessoa que busca Deus, a vida dela pertence a Deus e será o retrato daquilo que Deus quer para ela. Deus não quer ninguém miserável. Mas muitas pessoas estão perdendo na igreja porque não sabem esperar o tempo de Deus. E a pergunta é, você deve se analisar. Eu não conheço ninguém, eu não sei da sua vida, não sei o que você faz, não sei o que você pensa, mas você tem que se analisar. Quem é você? Como é a sua vida? Você tem que analisar, você tem que pensar. Você tem que usar a sua cabeça. Não é verdade? Aí, continua assim. Então,
Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Os justos, aqueles que realmente se apegaram a Deus, que serviam a Deus e tinham a maior bênção ter Deus dentro deles, diziam, não, pera lá, Deus nunca se esqueceu de nós. Deus tem nos abençoado, sim. Deus tem nos guardado. Poxa, nós não merecíamos o que Jesus fez por nós, nos tirou da lama, nos tirou do mundo cruel. Poxa, ninguém dava valor para nós e Deus deu valor. Como que eu vou falar que é inútil servir a Deus? Muito pelo contrário. Olha, a melhor coisa que aconteceu na minha vida é servir a Deus. Essa é a palavra daquele que teme a Deus, que conhece a Deus, que serve a Deus. Você veja que ele diz o quê? Não, Deus jamais se esqueceu de nós, não. Deus tem se lembrado de nós. E você veja que tem uma parte que diz que Deus prepara o memorial para aqueles que o temem, né? Porque no dia que ele preparou, cadê? Deixa eu achar aqui. Havia um memorial diante do Senhor para aquele que os teme ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Quer dizer, a pessoa que serve a Deus, para Deus é um valioso tesouro particular. Ninguém toca. Se você serve a Deus, se você teme a Deus, ninguém toca em você. Nem o diabo, nem a inveja, nada. Nada atinge aquele que ama a Deus, porque esse é um particular tesouro de Deus. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, Deus ele tem preparado o dia da vitória do seu filho. Deus está preparando, se você serve a Deus, se você é temente a Deus, se você ama a Deus, você pode ter certeza, Deus já preparou o dia de glorificar o seu nome através da sua vida e de envergonhar aqueles que te criticam hoje, aqueles que te humilham, aqueles que te desprezam. Você pode ter certeza que Deus tem preparado o dia certo para glorificar você e todos verão, porque isso é palavra de Deus. E aí no versículo 18 diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. É essa a diferença. A diferença está aí. Você serve a Deus? Você é fiel a Deus? Você é temente a Deus na sua conduta? Você é um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente? Ou você é um crente, um cristão de aparência? Você tem que se analisar, você tem que se ver. Você tem que se ver. Você tem que julgar você mesmo. Ninguém pode julgar ninguém, mas você pode julgar a si mesmo. Será que você não é aquela pessoa que tem que se unir com eu? Que tem se unido com as coisas erradas? Às vezes se une até com as coisas erradas para não aborrecer o colega, o amigo, o Beltrano, o fulano? É ou não é verdade? Deus quer mudar a sua vida. Deus te chamou para mudar a sua vida. Talvez você que está me ouvindo está até afastado. Deus está te chamando porque Ele quer mudar a sua vida, mas depende de você. Você tem que se apegar a Cristo. Você tem que viver uma vida para Deus. Você tem que tomar essa decisão. E se você tomar essa decisão de servir a Deus, de ser fiel a Deus, de andar nos caminhos de Deus, então Deus fará a diferença na sua vida. E vai envergonhar aqueles que te perseguem, aqueles que te criticam, aqueles que planejam o seu mal, porque o mundo que nós vivemos é mau. Deus está preparando o dia de glorificar o nome dele na sua vida. Então, sirva a Deus. Sirva a Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Sirva a Ele com prazer. Se a situação está difícil, não desista. Continue buscando. Continue servindo a esse Deus, porque Ele tem vitória para você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento para a oração, né? Em nome de Jesus. Meu Deus, a Tua palavra é fiel e verdadeira. E se cumpre. Ela não falha. Talvez essa pessoa que está orando comigo agora, que ouviu essa mensagem, estava até dentro da igreja, Senhor. Até tinha uma aparência de crente, mas por dentro, Senhor, e as suas atitudes eram o contrário de um servo de Deus. Mas nesse momento ela se arrepende, ela pede o teu perdão e diz que vai andar nos teus caminhos, promete, faz uma aliança contigo. Então, meu Pai, muda a vida dessa pessoa, restaura, transforma, modifica.
Eu determino a bênção, eu determino o milagre, para a glória do teu santo nome, que Deus venha abençoar a todos, em nome de Jesus. Eu creio que Deus ele abençoa a sua vida nesse momento, tá bom? Essa mensagem eu tenho certeza que vai abençoar muitos. Você deve divulgar esse blog a todos que você conhece, aos seus vizinhos. Aí nos seus vizinhos, vá a todos que você conhece, fala, ó, vai nesse blog todo dia, de mais ou menos de 2 em 2 dias, tem uma mensagem nova para abençoar a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos e fique na santa paz, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus, que Deus a abençoe.